que Deus abençoe mais uma vez a todos vocês de uma forma extraordinária e que faça de você uma pessoa bem-aventurada, uma pessoa feliz, né? E hoje, em mais uma direção, nessa meditação da Palavra de Deus, por que a incredulidade do lado de dentro da igreja, ela é maior do que do lado de fora? Mediante a isto, eu estava a meditar no capítulo 20, no versículo 29 do livro de João, que diz exatamente assim: Bem-aventurado os que não viram e creram. Bem-aventurados os que não viram e creram. Veja que pior do que a incredulidade do lado de fora da igreja é a incredulidade dentro da igreja. Afinal, nós temos o tempo todo dentro da igreja a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. E as Escrituras Sagradas afirmam, que a fé ela vem por ouvir a palavra de Deus. E muitas vezes também nós temos a oportunidade de presenciarmos grandes feitos dentro da igreja, sinais e maravilhas, testemunhos, coisas extraordinárias que acontecem, de uma forma até portentosa, gloriosa, que mexe até com o nosso emocional. Então, por que essa incredulidade dentro das igrejas ou da igreja? Quando isso acontece dentro da igreja, fica obviamente caracterizado que a pessoa ela nunca foi revelada por Deus. Ela não é uma pessoa que foi revelada pelo Espírito Santo e ela é uma pessoa que nunca teve um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus. Fica caracterizado que ela é uma pessoa que ainda carrega muitas dúvidas dentro dela. Em contrapartida, existem pessoas que nunca colocaram os pés dentro de uma igreja, mas de tanto ouvir os feitos de Deus, do Senhor Jesus, de tanto ouvir a fama dos milagres que Deus fez na vida das pessoas, ela passou a crer nele. Ela se apaixonou por Deus de uma tal forma que ela não vê o momento de poder ter um encontro com ele, de se encontrar com ele, de conhecê-lo pessoalmente e se lançar nos braços dele. Na Bíblia temos muitos exemplos de pessoas que foram incrédulas, mas eu quero separar dois exemplos de alguém que foi incrédulo e de alguém que foi crente, mesmo distante de Deus. No caso do incrédulo, nós vamos falar um pouquinho sobre Tomé, que foi um apóstolo, um discípulo do Senhor Jesus. Tomé, ele andou com o Senhor Jesus, ele viu coisas extraordinárias acontecerem ao lado do Senhor Jesus. Mas quando o Senhor Jesus cumpriu com a sua palavra sobre a ressurreição, de sair de dentre os mortos, aí Tomé afirmou que se ele não visse e não tocasse no sinal dos cravos nas mãos do Senhor Jesus, de modo nenhum ele iria crer. Agora imagina, alguém que foi ensinado por Cristo, andou, praticamente, vamos dizer assim, nasceu na casa. Alguém que nasceu na casa e estava lado a lado com o Senhor Jesus, mas afirmou que se ele não visse, se ele não tocasse no sinal dos cravos nas mãos do Senhor Jesus, de modo nenhum, de maneira nenhuma, ele iria crer. Ou seja, Tomé estava dentro da igreja. Em contrapartida, temos o exemplo de Raabe, uma prostituta que ouvia os feitos de Deus e que só de ouvir, ela absorveu o temor a Deus e chegou até mesmo a afirmar que Deus é Deus acima nos céus e embaixo na terra. Isso porque ela só ouvia a fama de Deus. Ela passou a enxergar em Deus alguém tão poderoso, alguém que poderia mudar o curso da história dela e da situação que ela vivenciava. Alguém que poderia mudar a identidade dela. Alguém que poderia transformar a sua vida, transformar a sua identidade.
E foi exatamente o que aconteceu. De prostituta, ela acabou se tornando uma esposa, uma mãe de família, uma mulher virtuosa. Veja que a verdadeira incredulidade, ela está instalada dentro da igreja, para muitos que dizem ser de Deus e que muitas vezes estão de sol a chuva dentro de uma igreja. Você sabia que muitas vezes são esses incrédulos que acabam destruindo a obra de Deus? E vamos ressaltar que, infelizmente, a própria palavra de Deus diz que quem destrói a obra de Deus, por Deus, será destruído, é destruído. Como uma pessoa dentro da igreja, ela pode destruir a obra de Deus? Quando ela se coloca, muitas vezes, como tropeço na vida daqueles que estão chegando, que foram, às vezes, entregues até mesmo a Deus através de um voto. Quando desconfiam, quando caluniam, quando perseguem essa pessoa, a pessoa acaba duvidando dos feitos de Deus. Acaba duvidando que aquela pessoa é obra de Deus. Que se ela chegou ali, foi permissão do Espírito Santo. Muitos duvidam dos feitos de Deus e às vezes por razões absurdas, por motivos banais. Quantos não são aqueles que vivem colocando o irmão dentro da igreja para ser provado? E muitas vezes por causa dos seus achismos, lançam o irmão no fogo, a irmã no fogo, simplesmente porque se acham mais de Deus do que aquela pessoa que chegou agora. Se acham mais merecedores de estarem ali, porque não foram, não pecaram, não vieram com uma bagagem do mundo como aquela pessoa que está chegando agora. Aí quando descobrem o passado negro daquela pessoa que chegou, não olha com a pessoa com um olhar de amor, de misericórdia. Olha ainda para a pessoa como se Deus não tivesse a libertado, como se Deus não tivesse a transformado. Sem pensar que tem aqueles que às vezes a pessoa senta do lado dela na igreja e ela esconde até a bolsa. Não, porque ele foi um ex-ladrão, ela foi uma ex-ladra, então eu vou esconder minha bolsa porque, sei lá, ela está sentada aqui do meu lado, ela vai me roubar. Não foi exatamente o que aconteceu com Raabe, aqueles que se diziam crentes, porque não conseguiam enxergar a obra de Deus na vida daqueles que Deus operou e acabaram se queimando no fogo que abriram. Veja que a própria palavra de Deus diz que quem tem, mais lhe será dado. E o que não tem, até o que tem vai ser tirado. E nós estamos falando aqui de fé. Como nós falamos lá no início, bem mais aventurado são os que não viram, mas creram. Principalmente quando uma pessoa ela vem para Deus através de um voto. Alguém a votou para com Deus. Saiba que esta pessoa ela é de Deus, segundo a avaliação dele. Seja para viver ou para morrer, ela é de Deus. E se ela cair, Ele mesmo vai erguê-la, Ele mesmo vai trazê-la de volta, Ele mesmo vai sustentá-la. Porque ela é de Deus, ela foi votada para Deus. Alguém a entregou através de um voto. Ainda que Deus precise mexer nos céus e na terra e nos mares, por isso nós devemos tomar muito cuidado com isso, com a incredulidade dentro da igreja, para que não sejamos tropeço para ninguém. Caso contrário, haverá uma prestação de contas. Espero que todos tenham compreendido e consigam absorver esse espírito. Assim fica mais essa direção e que Deus abençoe a todos vocês. E até a próxima! Bem-aventurado é o teu estar, firmado em tua casa, aqueles que te louvam
sede da justiça de Deus. Justiça de Deus.